Olá, hoje é terça-feira, dia 27 de maio de 2025. Nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Estamos fazendo a leitura do livro de Esdras. Hoje vamos estudar o capítulo 10 de Esdras. Meus 3 recados de sempre. O primeiro deles, você precisa ler a Bíblia de forma sistemática, de início a fim, para que você compreenda a narrativa bíblica de maneira completa. Eu sempre aconselho a Bíblia 365 aqui, você sabe disso. Mas você pode escolher outro método. Mas é importante que você leia a Bíblia de início a fim, que você entenda a história narrada na Escritura de início a fim. Isso vai mudar e transformar o seu processo de leitura. Não é por acaso que nós estamos aqui estudando a Bíblia toda na PIB Castelo, fazendo estudo de toda a Escritura. O segundo aviso é que todos os dias nós lemos um capítulo da Bíblia juntos. Hoje é Esdras capítulo 10, então eu te estimulo a ler o capítulo e depois vir aos canais digitais da igreja, ouvir o estudo, para que você possa aprender um pouco mais. E a terceira coisa é, se você gostar do estudo, compartilhe com pessoas que você ama, para que elas também possam aprender. O texto de hoje, o nosso estudo, se chama Não Há Heróis. Não há heróis, e nós vamos ler Esdras no capítulo 10, dos versículos 1 a 11. Eu estou lendo na NVI. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choraram amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante de nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que temem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, essa questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que faria o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se diante do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasabe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então a proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. No 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confesse seu pecado ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e façam a vontade dele. Separe-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Esdras 10 representa uma das narrativas mais controversas e desafiadoras do Antigo Testamento. Após a intensa oração de confissão do capítulo 9 que nós vemos uma resposta prática da comunidade ao problema dos casamentos mistos. Nós ouvimos e explicamos ontem por que os casamentos mistos eram um problema. Então, você pode voltar no estudo de ontem, no estudo de segunda-feira e observar isso. O capítulo acaba culminando, o capítulo 10 agora acaba culminando com medidas drásticas que vão revelar noções sobre justiça, sobre misericórdia, sobre liderança, sobre a natureza do arrependimento bíblico, mas também sobre a mistificação que às vezes nós fazemos de vários líderes. Eu quero deixar claro para você que a interpretação que eu vou dar do estudo aqui não é uma interpretação uniforme. Há outros líderes, inclusive de fé ortodoxa, que eu admiro muito, que veem o texto de uma forma diferente, mas de uma forma distinta, fazem uma interpretação distinta. Mas eu creio que a interpretação que eu vou dar aqui para vocês é bastante coerente. Se nós olharmos para o Kidner, que é a pessoa que eu estou usando como texto básico, mas aqui eu vou diferir um pouco da interpretação dele, ele vai observar que tem uma progressão nesse capítulo, tem uma resposta emocional do povo, que acontece entre os versículos 1 e 4, tem um juramento de reforma, que acontece entre os versículos 5 e 8, tem uma Assembleia Geral com as suas decisões, de 9 a 17, nós paramos na metade desse texto aí, e tem o registro histórico dos envolvidos a partir do capítulo 18, nós temos todos aqueles que foram envolvidos nos casamentos mistos. Essa estrutura revela um processo que foi deliberativo, foi cuidadoso, não foi uma decisão impulsiva, embora logo no início, no versículo 3, Secanias já faz uma sugestão de decisão de maneira urgente, já de uma vez só,
e Esdras concorda com essa decisão se demora um pouco. E aqui eu acho que nós temos um componente importante. A decisão o povo já sugere uma decisão para ser tomada e Esdras já concorda com ela. Depois ele vai orar e jejuar a respeito disso, mas a decisão dele permanece a mesma. Bom, se nós observamos, a resposta à oração de Esdras é ótima. Por quê? No início ela é ótima. Por quê? Porque no versículo 1 nós vemos que quando Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choraram amargamente. Veja, o choro amargo de Esdras pelo arrependimento leva a comunidade a também chorar pelo arrependimento. Então aqui há um elemento muito importante de convicção de pecado. Há choro coletivo. Não há manipulação emocional, Esdras não está manipulando ninguém, mas há um reconhecimento de que de fato houve pecado e que esse pecado é grave. E aqui nós temos um aprendizado importante. O arrependimento bíblico sempre envolve tanto o coração quanto a mente. Tem uma tristeza genuína pelo pecado, mas também tem uma compreensão intelectual das implicações desse pecado. Tem um pesar, mas tem uma compreensão intelectual dos problemas desse pecado. Então, o arrependimento do povo é um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno. E a proposta de mudança parece de Secanias, que é filho de Jeiel, e ele vai emergir como um porta-voz da comunidade, sugerindo que ele resolva, que haja essa solução para o problema. Mas veja, é irônico, porque é irônico? Não é irônico. Mostra de fato que a gente acabou de falar que há um arrependimento verdadeiro, porque a família de Secanias também é parte do problema. Nós vemos no versículo 26, dentre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. E nós vemos aqui que olha só, se você olhar, então Secanias, filho de Jeiel, versículo 2, e aí lá no versículo 26, diz assim, dentre os descendentes de Elião, Matanias, Zacarias, Jeiel. Então, Secanias está reconhecendo um problema e ele é parte dele. Ela é uma declaração rica, é uma confissão honesta de que existe de fato a transgressão à lei de Deus, há um reconhecimento específico, nós casamos com mulheres estrangeiras, então ele fala abertamente isso, há uma manutenção da esperança na fala dele, olha, não vamos desanimar, tem correção para isso, e há sim um compromisso com a ação, mas aí há uma proposta imperfeita. Apesar da proposta do povo e da ausência de pressa para tomar a decisão, porque há uma deliberação que se demora, no início aqui nós vemos que a decisão e a escolha é uma escolha imperfeita. Veja, diz assim, façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos. Apesar da proposta e da ausência de pressa, ela é imperfeita. Desmistifica a visão de um líder perfeito. Esdras não é um líder perfeito, ele é imperfeito como qualquer ser humano. Por quê? Porque a ideia de sugerir a separação das famílias é terrível. É terrível. Você tem um problema, é fato, houve os casamentos mistos, mas aí a sugestão para resolver é separar as famílias, é separar pais de esposas, pais de crianças, pais de filhos, é separar maridos de esposas. Não faz menor sentido isso. A emenda é pior do que o soneto. A declaração de Esdras, nos versículos 10, confessem o seu pecado, no versículo 11, então o sacerdote Esdras versículo 10. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhe disse, vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Ok, essa é a confissão de pecado e está certo. Agora confesse seus pecados ao seu Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Esse recado tem um diagnóstico correto do problema e tem um chamado ao arrependimento, mas a ação requerida é uma ação equivocada. Ela é uma ação certa se nós pensarmos dali para frente. Dali para frente está certo. Não há que se juntar com mulheres estrangeiras, mas separar-se das famílias que já estavam constituídas, aí está um grande erro. Há sim a necessidade de uma mudança radical. Há uma necessidade de reconhecimento radical do pecado, mas não de se fazer uma emenda pior do que o soneto. A obediência à lei aqui se torna mais importante
do que as famílias. E veja, a própria lei de Deus é que diz que famílias não eram para ser destituídas. Se a gente for lá na lei, na Torá, nós vamos lembrar das leis do divórcio. Então, questões teológicas fundamentais aqui. É fundamental e é algo muito positivo que há uma natureza radical do arrependimento. Tanto Kidner, que eu uso, como Keller, que eu também uso, concordam que o arrependimento bíblico, às vezes, vai demandar ações radicais, dolorosas, não é apenas um sentimento, é algo que envolve ação transformadora. Esse capítulo também nos ensina sobre disciplina eclesiástica, ela tem que ser feita e ela tem que ser realizada. Cometeu-se o erro, tem que resolver o problema, tem que resolver o erro. Mas esse capítulo nos traz informações importantes sobre justiça e misericórdia. Obedecer à disciplina eclesiástica tem que trazer justiça, mas ela não pode abrir mão da misericórdia. Ela tem que trazer justiça, mas ela não pode ser a custo de se obedecer à lei em detrimento de você simplesmente desconsiderar a vida das pessoas. Na verdade, desobedecer à lei de maneira meio parcial e cega, sem considerar outros princípios da própria lei. É isso que Esdras faz aqui. É isso que o povo faz aqui. Apartar-se das suas famílias, apartar-se, separar maridos e mulheres, esposos e maridos e mulheres, pais e filhos, não é uma decisão sábia. Então, o texto é bom porque nos mostra que a disciplina eclesiástica é necessária, o arrependimento é necessário, mas também é importante ter sabedoria para tomar as decisões corretas. É preciso muito cuidado para não valorizar sobremaneira a lei aqui em aspectos específicos, sem considerar a lei na sua totalidade. E é isso que acontece nesse capítulo. Que Deus te abençoe.